Professor, não há, então, essa relação entre o gás carbônico e o aumento da temperatura na Terra. Agora, há uma questão do gás metano. Qualquer ambientalista vai dizer, olha, a produção de gado excessiva no planeta está causando problemas para o planeta. Até que ponto a criação de gado é um problema na produção de gás metano no planeta? Está bem lembrado, Sam, porque o metano é considerado um gás 21 vezes mais poderoso do que o CO2, no que se refere ao aquecimento do planeta. O que nós verificamos? O metano ele é resultante da fermentação anaeróbia da matéria vegetal. Por exemplo, os arrozais. Colhe-se o arroz e deixa a planta imersa na água e ela começa a entrar em estado de putrefação. Outra fonte seriam os ruminantes, que comem a matéria vegetal e ficam passando de um estômago para o outro e liberam metano nesse processo. Muito bem, os arrozais continuam aumentando porque a população do mundo está aumentando e precisa comer. E os ruminantes, nós temos estatísticas melhores, mostram que eles estão aumentando 17 milhões de cabeças por ano. O Brasil já passou dos 200 milhões de cabeças de gado. O metano, nos últimos 20 anos, está estacionário. A sua concentração parou de crescer. Ao contrário, nesses últimos 10 anos, ela tem mostrado crescimento negativo. Como? Se dizem que as principais fontes são antrópicas, são um homem produzindo isso, com os arrozais e com os ruminantes, e o metano parou de crescer. Para mim, ele já chegou num nível de saturação, dadas as condições de pressão e temperatura que nós temos no planeta. Então, para cada molécula de metano que sair da vaca ou do arrozal, uma tem que entrar, por exemplo, para dentro do oceano e fica equilibrado. E pode ser que, dentro de mais alguns anos, o CO2 também entre no estágio de saturação e, por mais que se libere CO2 da atmosfera, ele vai ser, então, absorvido pelo oceano. E, repito, de nada adianta você querer controlar a concentração. De nada adianta esses protocolos de reduzir as emissões de CO2, porque o CO2 não controla o clima global. Independentemente, Mitri, da concentração de CO2... Então todos os cientistas presentes em Copenhague estavam errados. Bom, Mitri, se você olhar Copenhague, na realidade não teve discussão científica nenhuma. Ali só tinha interesses econômicos, né? Os países subdesenvolvidos querendo saber quanto levamos nessa, os países insulares dizendo, vocês fizeram isso, o nível do mar está aumentando, então quanto é que vocês vão nos pagar por esse prejuízo? E, do outro lado, os países desenvolvidos, na realidade, querendo diminuir o crescimento de países emergentes como Brasil, China, principalmente, que tem crescido numa taxa de 10% a 12% ao ano e que a cada semana inaugura uma nova termoelétrica queimando petróleo e carvão. Portanto, na realidade, o que existe por detrás disso, na minha opinião, considerando que não há evidência científica nenhuma desse processo, os interesses são meramente econômicos. Ou seja, reduzir as emissões para a maior parte dos países, considerando que a matriz energética global, 80% dela depende de petróleo, carvão mineral e gás natural, que são combustíveis fósseis. Reduzir emissões significa reduzir a geração de energia elétrica. Professor. E se reduzir a geração de energia elétrica, desculpe, Fábio, como é que vai haver crescimento? Não tem. Professor, a jornalista e apresentadora do Jornal da Band, a Ticiane Vilas Boas, preparou uma série de perguntas aqui para o senhor e nós vamos ver então qual é a primeira pergunta dela, que também é a editora de meteorologia do Jornal da Band.
Professor Molion, e as cheias na região sul, a tragédia com tantas mortes em Angra dos Reis, as constantes enchentes em São Paulo, recordes de chuva no Brasil, as ilhas do Pacífico afundando com o aumento do nível do mar. Essas catástrofes naturais não têm relação com o aquecimento global? Essa variabilidade, Tiziana, é natural. Nós temos aqui um gráfico que nós trouxemos agora para vocês, fizemos recentemente, no caso da cidade de São Paulo. O telespectador pode ver aí no gráfico que pega janeiro e março, vocês veem uma coluna cor-de-rosa que indica o número de tempestades por década. Essa coluna cor-de-rosa, Tiziana, ela representa a década de 1941 a 1950. O que significa que, na realidade, na década de 41 a 50, na cidade de São Paulo, o número, a frequência de tempestades com totais pluviométricos superiores a 30 milímetros foi a maior desses 120 anos que nós temos registros na Estação da Luz. E é claro, como esses eventos, até mencionei para o Fábio, que esses eventos, eles levam aí da ordem de 25 a 30 anos resfriando, 25 a 30 anos se aquecendo, nós estamos falando então num período de 50 a 60 anos, Mitri, que é suficiente para as pessoas perderem a memória do que aconteceu. Então, para muita gente, Caraguatatuba, em 1967, é um fato vivo. A Serra das Araras, no Rio de Janeiro, em 1967, onde tem registro que diz que morreram cerca de 1.700 pessoas. Isso já aconteceu. Vocês mesmos, como repórteres, dizem, é a maior nevasca dos últimos 60 anos. Ora, há 60 anos atrás, o homem lançava tanto carbono assim? Eu digo para você que não. Porque quando começou a globalização propriamente dito, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o homem lançava, em 1946, menos de 10% que o carbono. Então é o seguinte, viu, Fábio? O senhor está dizendo que chovia até mais antes do que agora, quer dizer, não está aumentando o volume de água sobre as cidades. Certo. E o senhor diz também que o homem não interferiu e não modificou em nada essas mudanças climáticas. Isso. Mas o homem então fez um estrago aqui embaixo. Certamente. Porque se a mesma quantidade de chuva que antes não fazia um estrago tão grande, hoje provoca essas catástrofes aqui, quer dizer, é sinal de que o desmando aqui por baixo está terrível. É verdade, Mitri. Quando o homem tem essa capacidade, como disse, localmente. Isso aqui era o que era? O Planalto do Piratininga. O que tinha aqui? Floresta. Aí substituíram as florestas por asfalto. Toda a água que cai não tem para onde ir. Quando eu era garoto, morava ali na Lapa, toda vez que tinha grandes totais pluviométricos, como foi em 1951, 1955, o máximo que a gente fazia era não jogar bola, porque o rio Tietê subia e alagava as várzeas e o campo de futebol. E agora? Não tem mais água para onde ir. Né? A Anhangabaú era um riacho, está canalizado. O outro riacho ali na 23 de maio está canalizado. Quer dizer, no momento que o homem impermeabiliza a superfície, essa mesma chuva que caiu em 1943 vai produzir um estrago muito maior agora. Para o telespectador se posicionar, cada milímetro, quando a gente diz assim, no caso aí as chuvas do gráfico são superiores a 30 milímetros no total. Cada milímetro corresponde a 1 litro de água por cada metro quadrado. Então, fizemos o piscinão de Aricanduva. Vai resolver o problema? Claro que não, porque se der uma chuva de 100 milímetros, que é fácil acontecer aqui, basta 5 quilômetros quadrados da cidade de São Paulo para encher Aricanduva. Professor... 5 quilômetros quadrados. Então, o problema, realmente você tem razão. O homem tem essa capacidade de, ao mudar o meio ambiente, particularmente o solo e floresta, de evitar ou impedir que haja infiltração, e com isso nós temos esses desastres. Quer dizer,
Desastres como Angra dos Reis já ocorreram antes e São Paulo vai continuar. E se a minha hipótese estiver correta, como nos próximos 20 anos nós vamos ter um resfriamento global, esse número de eventos vai ser mais frequente, porque nós vimos isso, foram mais frequentes durante o período frio de 47 a 76.